Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Stephanie Kerr, sou a host desse podcast e vocês estão aqui no Talks do Amanhã, um espaço de conversas curtas e inspiradoras direto do Festures em Gramado, em parceria com a Abrastoa. Aqui a gente fala sobre o futuro do turismo, baseado em dados, tendências e visões do mercado para os próximos anos. Neste momento, a gente vai falar sobre a sustentabilidade e a importância da certificação para o ramo do turismo. Para isso, eu tenho aqui a equipe do Selo X, que é uma certificação ESG. Tenho aqui minhas convidadas, Aline Schneiders, diretora de certificação, e Ludmila Vilar, diretora de comunicação e relações internacionais. Sejam bem-vindas, meninas. Obrigada, Fanny. Muito obrigada por estar aqui conosco. O prazer é nosso. Muito obrigada. Bom, eu queria começar perguntando e falando com vocês como que hoje é a atuação de vocês no mercado e como isso é importante no ramo do turismo. Eu que vou falar? Fala. Bom, a gente então desenvolveu uma certificação. Por que que é importante? Nós ouvimos falar bastante do turismo sustentável, mas existe uma comunicação também que não consegue dizer como ele é sustentável. Então, para o setor do turismo, é muito importante que a gente consiga apresentar dados com essas informações e consiga atestar essas práticas. Então, quando o empreendimento ele se torna certificado, traz credibilidade daquilo que realmente ele tem como prática. E nós trabalhamos com a certificação ESG, então são suas práticas social, de governança e também ambientais. E aí sim ele consegue comprovar como ele tem impactado as pessoas, o planeta e também se preservado frente à sua imagem, à sua reputação no mercado, mas isso de uma forma que seja real, que seja verdadeira. Então, para o mercado, a gente consegue contribuir para essa comunicação que tem acontecido de um turismo regenerativo, mas que ele seja verdadeiro e atestado por uma instituição como o Selo X, por exemplo, que traz essa credibilidade e essa autoria também e essa autoridade sobre o assunto sustentabilidade e regeneração no setor do turismo. Então, nós contribuímos para essa comunicação que tem acontecido atualmente sobre o turismo, no Brasil especialmente. Perfeito. E qual é a principal diferença, pensando assim em outras certificações que existem, em outras empresas que possam já trabalhar com isso, como é que vocês atuam de forma a se diferenciar mais? O que vocês trazem de novo nessa certificação, no sentido de que eu preciso muito desse serviço, desse certificado. O que isso vai trazer para o meu negócio de diferença, de impacto real, né? De resultado real. Precisa muito, né? Precisa muito. E nós poderíamos falar horas sobre todos esses impactos, mas existe uma complicação que é sempre isso. O que a certificação só me traz de benefício financeiro ou o que eu consigo reduzir de impostos por ter uma certificação. Então, quando a gente fala em certificação, existe a certificação obrigatória, que eu tenho que cumprir ela porque o mercado regula e me exige isso. E existe uma certificação de forma genuína, que hoje é a certificação do turismo. Não é obrigatoriedade. Ninguém chega no empreendimento, não importa o tamanho desse empreendimento, e fala assim, você é obrigado a ter uma certificação. Ainda, embora o mercado ainda vai mudar, e quando mudar nós estaremos nesse momento, né, celebrando, porque realmente vai acontecer essa mudança pautada em critérios, pautada em verificação, pautada em dados. Mas qual a principal diferença do Selo X frente a outras certificações? O nosso selo, o Selo X, ele foi desenvolvido, é uma metodologia própria e foi desenvolvido especificamente para o setor do turismo. Então, nós avaliamos diversos frameworks. O que é framework? São documentos norteadores, então SASB, GRI, inclusive ISOs, a gente pegou esses documentos e nós afunilamos para criar critérios focados para o turismo. Vários nichos do turismo. Então, hoje nós certificamos a feira, por exemplo, o festival. Nós somos a primeira empresa a certificar em ESG um festival, né, que foi Gramado, mas nós temos diversos hotéis também certificados e nós certificamos também outros nichos do turismo. Qual que é a nossa diferença? Quando nós pensamos em criar o selo, uma metodologia própria, um modelo matemático próprio,
Nós criamos também vários níveis de maturidade, porque nós não podíamos colocar todo mundo na mesma régua. Eu não poderia colocar um empreendimento que já estava mais à frente, pensando na sustentabilidade ambiental, social e de governança, na mesma régua de um empreendimento que ainda não está propondo tantas práticas e avaliá-los da mesma forma. Então, nós criamos níveis de maturidade para conseguir educar e formar esses empreendimentos. Então, a gente sempre fala que o nosso selo é educativo e formativo. Quando você recebe uma certificação, outras certificações, por exemplo, às vezes você não tem uma segunda chance como empreendimento para certificar. O auditor vai lá e fala, certificou, sim, não certificou, beleza. A gente não. E tem normalmente uma auditoria. Nós temos 2 auditorias, nós temos reuniões com essas empresas, nós preparamos elas para elas conseguirem certificar. Esse é um dos nossos principais diferenciais. Nós conseguimos ser um selo educativo e formativo. Por quê também? Porque é um setor que está começando a entender a importância de uma certificação, o que isso traz de benefício para o meu negócio. E não só um benefício financeiro, mas é impressionante. A primeira pergunta é, o que eu ganho em troca? Olha, você ganha muita coisa em troca, mas não só financeiro. Então, relacionado à estrutura da certificação, essa é a nossa diferenciação. Nós trabalhamos de forma educativa e formativa e não punitiva. Se você não tem, você simplesmente não consegue. E a gente também não é só, a gente não avalia só o pilar ambiental. Né? Porque geralmente os poucos selos que existem relacionados ao turismo, eles avaliam apenas os indicadores do pilar ambiental. O selo X não. Ele avalia o pilar ambiental, social e de governança, né? O ESG, né? Em inglês. E das vantagens. Eu acho que, assim, existem vantagens, nem todas são tangíveis, né? Então, assim, o empresário, às vezes, ele tem muito a cabeça do, né, quanto eu vou ter de retorno financeiro de volta. Mas você tem vantagens como, por exemplo, se você quiser atrair investimento para o teu negócio, o investidor se sente muito mais seguro se você tem uma certificação de uma terceira parte. Porque a certificação nada mais é do que uma terceira parte, né, que fica entre o consumidor e o empresário dizendo, olha, você pode confiar nele. Para isso serve uma certificação. E por isso as certificações estão em crescimento e se tornam cada vez mais importantes. Porque a gente é uma terceira parte independente avaliando o negócio. Então, assim, se você quer um investidor para o teu negócio, você pode ter certeza que ele vai confiar 10 vezes mais em pôr dinheiro no teu negócio se você for certificado e tiver todas as suas práticas organizadas, né? Porque quando a Aline faz o trabalho de gestão, de levantamento de indicadores, isso nada mais é do que, no fim, uma consultoria de negócios em que você mergulha no negócio, vai fundo e vai levantar todos os seus indicadores, vai detectar seus riscos, entendeu? Então, assim, quando você termina essa jornada, você é outra empresa. É outra empresa. Todo mundo fala isso. Então, assim, além de ficar mais fácil de atrair investimento, os bancos hoje têm muitas linhas de créditos que são facilitadas para empreendimentos que têm suas práticas de sustentabilidade organizadas, documentadas, né? Você tem sua reputação ganha porque você corre menos risco de cometer greenwashing, né, que é uma coisa muito séria, e que as empresas... É muito impressionante, porque às vezes você chega numa empresa, você vê que ela tem um monte de prática, mas ela está com medo do greenwashing. Aí você chega numa que não tem nenhuma prática, mas está falando um monte de coisa. Então, tem várias vantagens, sabe? A médio prazo tem muitas. Você começa a ter, por exemplo, o turista internacional. A gente está muito comemorando esse ano, que a gente bateu recorde de turista internacional. O representante do Ministério do Governo do Turismo estava na abertura do festival, e ele estava com números assim, a gente está esperando chegar em 10 milhões. Vai ser a entrada de 10 milhões de turistas vindo do exterior vai ser um recorde para o Brasil, né? Então, assim, esse turista, o que vem de fora, ele começa a exigir também, ele começa a olhar para hotéis que têm práticas sustentáveis e que têm um impacto menor, um impacto negativo menor, tanto no meio ambiente como na cultura local, porque a gente não está falando só de meio ambiente, a gente está falando das pessoas que estão nos lugares, que precisam ser respeitadas, precisam ser inseridas, precisam também, né, fazer parte desse bolo. Então são várias, sabe? A reputação, a comunicação, mesmo assim, você entra num site de reserva, quando o seu hotel tem mais prática de sustentabilidade, está lá marcado, um hotel mais sustentável.
Acho que é importante, não sei se já é o momento, mas falar da gestão desses recursos, né? O segundo momento, que isso também é um diferencial. Por isso a gente costuma dizer que o selo X não é só uma certificação, porque existe a primeira fase, tá? Você contrata a gente. Então, nessa primeira fase, a gente levanta os indicadores, né? Esses indicadores ambientais, sociais, de governança, e também faz o mapeamento das emissões de gás de efeito estufa. São muitos dados. Sai muita informação dali. Numa segunda fase, a gente começa a gestão de impacto, que a gente também quer que esses empreendimentos turísticos gerem impacto positivo. O que é gerar impacto positivo? Por exemplo, a gente tem exemplos muito legais. Tem um hotel nosso que está localizado em Minas. Ele tem um projeto para reintegrar os muriquis do norte, que é uma espécie de macacos que está ameaçada de extinção, né? Acho que são 900 macacos que a gente ainda tem na Mata Atlântica, eles estão ameaçados. Uau. Então, esse hotel financia um projeto, porque ele está inserido naquele ecossistema, ele está inserido naquele local, e é muito importante que esses bichos não acabem. Por que é importante? Porque eles preservam a biodiversidade da gente. E por que é importante ser biodiversidade? Quando você tem biodiversidade, você tem menos emissão de gases de efeito estufa. Então, o nosso trabalho é uma jornada de A a Z para levar o turismo para fazer essa transição do turismo para um turismo de baixo carbono, entendeu? Não é a economia de baixo carbono precisa que todos os setores se mobilizem, que a gente mapeie dados, que a gente gerencie isso e que a gente gere impacto positivo. Então, além da gente controlar os nossos dados, esse projeto é um exemplo, né? O hotel está ali atuando para recuperar essa espécie naquela região, porque senão vai acabar. Se acabar, a gente vai perder mais um pouco da nossa biodiversidade. E perdendo mais um pouco, a gente vai gerar mais gás de efeito estufa, né? Ali na nossa cientista. Então, assim, pode ser um círculo virtuoso ou pode ser um círculo vicioso, entendeu? A gente quer transformar o turismo num círculo virtuoso. Perfeito. E gurias, vocês trazendo tudo isso, a impressão que dá, talvez de fora, é que seja uma coisa extremamente complexa e difícil de colocar em prática, pensando nos pequenos e médios empreendimentos. E a gente estava conversando antes, né? E hoje boa parte do turismo ela é feita desses pequenos e médios. Como é que eu, enquanto pequena empreendedora, empresária, começo a me encaminhar para essa direção de uma forma que talvez eu não me assuste no primeiro momento e que eu vá mais a perspectiva positiva. Não, vamos lá, vai durar quanto tempo esse processo todo? Vou investir muito ou pouco? Como é que eu posso inserir esse interesse, até mesmo no meu plano, assim, né, para conseguir projetar isso para o futuro? Ontem a gente estava conversando com o pessoal, nos episódios anteriores, e a gente falava muito sobre o plano de marketing de 4, 5 anos, né? De empresas muitas vezes maiores que conseguem ter esse aporte de planejamento. Mas no pequeno e médio negócio é mais difícil. Mas é muito importante, porque a gente consegue ter, né, uma visão de futuro para onde que a gente está caminhando. Então, como é que hoje esse pequeno e médio empresário pode começar a se encaminhar para, quando vê, contratar vocês e ter esse caminho do círculo virtuoso? Vou começar? Você complementa? Pode ser? Vai. Bom, a maioria dos nossos clientes, com exceção da Festures, que é um evento maior e que envolve muitos fornecedores, muitos contratos, muita responsabilidade, muitos indicadores, e aí foi no nível mais hard mesmo, avaliação, né, auditoria, nossos clientes hoje são pequenos. A gente é um propósito que nós temos, conseguir atingir as redes maiores para isso realmente ir em cadeia. Mas hoje os nossos clientes são menores. Foi esse cuidado que a gente teve quando a gente pensou na metodologia de avaliação, que era não colocar todos na mesma régua. Não dava. Não dá para a gente colocar uma empresa que é uma rede e que hoje tem investidores que já exigem, né, que você apresente esses indicadores de sustentabilidade para que ele consiga fazer o aporte. Ele precisa entender qual o risco ele está correndo. O pequeno não tem isso. O pequeno é por ele. Então, foi um dos cuidados que nós tivemos para desenvolver a ferramenta de avaliação com 4 níveis, então, de maturidade. É mais mesmo ele entender um movimento do público dele,
que tem, de repente, solicitado essas práticas de alguma forma, ou numa reserva, ou quando vão até o local, às vezes fazer perguntas, né? Entender esse movimento do turista, do cliente. Talvez em algum momento que ele perceber que ele for fazer um empréstimo, porque normalmente eles não têm investidor, normalmente é empréstimo bancário, tudo. Perceber, alguém abordar ele, que ele tem a possibilidade de ter uma redução na taxa de juros por apresentar indicadores, né? E aí ele entendendo essa necessidade. Ou esses clientes que nós temos 20 empreendimentos certificados, que eles entenderam que precisavam ter essa apresentação, essa comunicação das práticas sustentáveis que eles estabeleciam. Mas os nossos clientes são clientes de pequeno, porque eles estão mais propensos do que os grandes, mas é por isso, porque não existe uma regulação que obrigue as grandes redes a terem esses relatórios de sustentabilidade, apresentar esses dados frente aos stakeholders deles de uma forma mais sistematizada, vamos dizer assim, né? Então, nossos clientes já são os pequenos. Nós conseguimos iniciar pelos pequenos mesmo. Bacana. E Salud pode complementar. Eu acho que, assim, você perguntou do tempo, né? Então, varia. A gente tem, um tempo de 2 a 3 meses que ele se dedica a isso, mas não é full time, não é integral, né? A gente pega na mão e fala, vamos lá. Então, assim, é uma reunião por semana, e se ele se dedicar, e se ele cumprir, em 2 meses, 1 mês e meio ele termina. O preço a gente também, a gente cobra uma mensalidade, tá? Ela não é alta, tá em torno de R$600, ela não é alta. A gente dá um apoio mensal, então uma vez que o hotel foi certificado, que ele já passou por esse processo, a gente tem com ele uma reunião mensal de consultoria para ajudar ele a melhorar as suas práticas. E é importante dizer que quando você organiza essas práticas, quando você mapeia essas práticas, você tem benefícios econômicos lá na frente. Porque muitas vezes você fala, cara, eu estou gastando aqui 3 mil de luz, minha luz ainda não é painel solar, não é, sei lá. Ele vai ver que se ele fizer um investimento agora maior, daqui a pouco ele está economizando na luz ou na água. Ele pode, uma simples modificação, ele consegue fazer uso de água. Então, assim, é importante... Compostagem, né? Então, é importante dizer... Gestão de risco. Gestão de risco, assim, ele faz muito. Então, ele vai se aproximar do entorno dele, né? Também tem outro caso de um hotel nosso que estava com um problema de muito acúmulo de casca de coco. Todo mundo vai lá, bebe coco, né? E ele falou, cara, o que eu faço com isso? Ou vai pro lixo normal, vai pro aterro, lixão, sei lá. Ou ele falou, cara, eu vou usar a fibra do coco para fazer uma compostagem. A compostagem vai para a horta do hotel e o excedente eles entregam para outras pessoas da comunidade adubarem a horta dessas pessoas. Então, assim, você vai gerando um círculo mesmo. Isso tudo é muito vantajoso, sabe? Então, assim, tem benefício econômico? Tem. E tem outros benefícios sociais, de integração com a comunidade, de valorização do trabalho. O hóspede percebe isso. Você se diferencia. Percebe e valoriza, né? Valoriza, muitas vezes sabe, procura já, né, o espaço Sim. por ter essas práticas e se importar. Sim, porque assim, por exemplo, agora a gente vai falar aqui no palco ESG à tarde. Acho que depois da gente vai falar o pessoal de Costa Rica. Por quê? Porque Costa Rica virou, e até a palestra acho que chama assim, o país que fez da sustentabilidade a sua identidade. Todo mundo que pensa em ir para Costa Rica pensa mesmo, fala, puxa, Costa Rica não tem exército, Costa Rica é sustentável, né? Isso gera o soft power, isso gera valor de uma outra maneira, né? Então tem muitas vantagens e não precisa ficar com medo, porque parece complexo, mas não é. Esse é um desafio muito grande para a comunicação. Tem que estar disposto, é mais estar disposto do que... E a comunicação, esse é um desafio também para gente em especial. Outro benefício também, né, Lud, relacionado ao nosso trabalho, esses empreendimentos, o que eles ganham com a comunicação, né? Sim, porque, por exemplo, a gente sabe, entende, né? Tanto que o nosso lema ali é assim, é o turismo bom para as pessoas, para o planeta e para os negócios. Precisa estar fazendo bem para todo mundo. Não pode ser predatório, ele não pode chegar lá, arrancar todas as coisas e ir embora e não voltar mais, né? É o que acontece em muitos destinos. O turismo depreda, vai embora até chegar em outro destino. E a gente entende a importância de ser bom para os negócios. E a gente entende a importância desse negócio ser divulgado. Então, a gente tem um braço ali dentro, no CLX, justamente
para trabalhar divulgação junto à imprensa, para trabalhar divulgação junto a parceiros, para trabalhar as redes sociais. A gente sabe, né, o quanto é importante isso, o quanto isso gera valor para o negócio. E além de tudo, acho que tem uma última coisa que é você entra num ecossistema de conhecimento. Ali dentro, os membros do CDX, eles passam a fazer parte de um hub em que você tem gente de universidade, você tem gente do governo, você tem gente da iniciativa privada. Isso vira uma troca, né? Bacana, o nosso lema de aprendizados e práticas. O nosso lema é catalisar práticas sustentáveis, né? É ajudar o turismo a transicionar para uma economia de baixo carbono. Então, assim, acho que tem muito a ganhar, sabe? É preciso ampliar um pouco esse olhar de só o lucro a curto prazo. Eu sei que é importante, a gente não desvaloriza isso, mas tem outros ganhos que também vão ajudar nos indicadores financeiros. Perfeito, gurias. E agora, para a gente finalizar, deixem um conselho final para os pequenos empresários, médios negócios, que estão talvez cogitando iniciar isso e podem se inspirar a falar com vocês e a buscar essas práticas agora ou a médio prazo. Um conselho? Uma recomendação, o que não é algo mais inspirador para... O que não é medido não pode ser. O que não é medido não pode ser gerenciado, é a frase clássica da administração. Sim. Mas eu acho que é uma coisa assim, cara, não tenha medo mesmo, porque assim, todo mundo fala, não é pra mim, eu ainda não tenho nada. É muito difícil, eu não vou conseguir. A ideia é, tudo bem se você não tiver nada, a ideia é que você venha e a gente fale, você precisa ter isso, pra chegar aqui. E muitas vezes eles acham que não tem nada e eles têm muita coisa. Então a gente vai lá, a gente faz uma varredura do que tem esse empreendimento e fala, não, mas isso aqui é uma prática, vamos registrar isso aqui também é outra prática. Não, mas eu não tenho. Tá, mas o que você faz com o seu lixo? É orgânico, né? Você faz uma compostagem, isso já é um indicador. Você tem na sua torneira, regula a quantidade de água, isso já é um indicador. Você compra produtos da comunidade na qual você está inserido, isso já é um indicador. Então, às vezes, eles acham que é coisa de outro mundo e que não conseguem fazer, mas não é. Não é. É uma jornada, ela começa com práticas simples e depois, sim, a médio e longo prazo, 2, 3, 4 anos, isso vai ficando mais complexo, mas ao mesmo tempo vai também desenvolvendo junto com eles essa complexidade. Porque quando a gente consegue fazer esse mapeamento, realmente ele se torna outra empresa. Fala, caramba, mas agora eu preciso saber o quanto isso mede, como que eu faço para medir? É uma outra fase, então vamos medir, eu quero ter tal meta de redução do meu resíduo por ano que vem, eu quero usar menos plástico, eu quero trabalhar mais com a compostagem, eu quero ter um canal de denúncia, eu quero melhorar minhas relações de trabalho, emprego, segurança, eu quero preservar mais a biodiversidade de onde eu estou inserido, eu quero desenvolver mais a comunidade de onde eu estou inserido. Você consegue ter esses números e aí você vai pensando em práticas de como fazer isso. Então é uma mudança de propósito mesmo, sabe? E entender que você, embora você é um estabelecimento que também precisa sobreviver financeiramente, você está impactando os lugares, as pessoas, e você também precisa ter essa consciência. Até para você continuar lá, né? Para você continuar sustentável. São coisas muito simples. Financeiramente. Assim, a reciclagem de PET, né? Então, assim, a gente fez até um post sobre isso. Às vezes você está comprando uma garrafa de PET que é vermelha, que é azul marinho. Essas garrafas, esse plástico, quando chega lá na ponta da reciclagem, é muito mais difícil de ser reciclado do que o plástico transparente. Então, assim, em vez de comprar uma garrafinha vermelha, né, ou azul de plástico, compra transparente. Não precisa mudar o plástico agora. Daqui a pouco você pensa em tirar o plástico de uso único do teu estabelecimento. Mas, por hora, é só trocar a cor, já ajuda, sabe? Perfeito. Se você não tem uma política de sustentabilidade, vamos pensar numa política, né? Se você não tem um código de ética e conduta que vai estabelecer os limites de relacionamento dos seus funcionários com os terceiros, com sua cadeia de suprimentos. Vamos pensar nisso para você conseguir apresentar realmente ética e transparência. O pilar de governança é o mais complexo. Que essa mudança realmente de gestão, de olhar, de colocar realmente ESG na mesa para discussões, mas não é o fim do mundo, isso só traz benefícios. E a gente trabalha numa perspectiva também de sustentabilidade financeira acessível, que é justamente para conseguir implementar esse turismo regenerativo, que é o nosso propósito, e com impacto principalmente socioambiental. Tem uma outra vertente também do Instituto X, mas fica para um outro momento para a gente falar. Então, seria essa a nossa
nossa mensagem. Não Perfeito, é tão difícil gurias. assim, é possível. E a É gente o famoso tá aqui... não esperar estar perfeito para começar, né? Exato. E a gente consegue pegar a mão, lembrando que é educativo e formativo e não punitivo o nosso propósito da certificação. Perfeito. Gurias, deixem as redes sociais para o pessoal acompanhar vocês e continuarem a conversar com vocês pelas redes e terem essa troca. E quando vê aí muitos pequenos e médios negócios estarem com o selo X a partir do ano que vem. Ano que vem a gente vai estar com muito mais. Isso aí. O Instagram é @selo X, o X é X de multiplicando, inovação e sustentabilidade. Então é selo, como se escreve selo mesmo, a letra X, I e S. No LinkedIn a gente também está como Instituto X, X e S. E é isso. Nossas redes sociais, as que a gente atua mais fortemente são essas, né? Isso, nós somos 3 mulheres, a empresa, né, 3 sócias, com atuações completamente diferentes. Então, só para fechar, a Ludmila é jornalista e especialista em comunicação em ESG. Eu, diretora de certificação, e sou especialista em várias certificações, né, e criamos essa certificação agora. E a Priscila, que é quem foi que teve a ideia inicial do selo X. Aí nós entramos para reforçar, para amadurecer um pouco mais, e aí estamos há 3 anos juntas trabalhando, e agora realmente as coisas estão acontecendo. Então são 3 pessoas, por isso que é transversal o ESG, são 3 pessoas com currículos totalmente diferentes, mas que foram conectadas no momento da pandemia, inclusive, com esse propósito da sustentabilidade. Nós nos conhecemos falando sobre sustentabilidade, ou dando palestra, ou fazendo webinar, ou alguma coisa assim. E hoje nós estamos as 3 aqui juntos. Então, é importante também citar que tem a Priscila, que é também a nossa sócia junto ao selo X. Tá Gurias, muito obrigada pela participação de vocês. Tenho certeza que foi incrível poder ouvi-las e também saber um pouquinho mais dessas práticas que com certeza vão fazer muita diferença no nosso futuro do turismo e também como o mundo como um todo. Exato. Com certeza. Bom, vocês que estão aqui nos assistindo e nos ouvindo, por favor, não deixem de comentar aqui o que vocês acharam, o que vocês acreditam que talvez possam ser práticas. Se vocês têm dúvidas, comentem aqui e também compartilhem esse podcast com mais pessoas que amam o turismo e querem pensar o futuro dele de uma perspectiva mais sustentável e, de fato, efetiva. Muito obrigada. Até a próxima.